Eu sou o Andrei Casemiro, engenheiro de sistemas aqui na Cisco, responsável por parceiros para a tecnologia de Enterprise Network, focado em Route Switching. E hoje, conversando com a Maia e com o Rodrigo, eu vou fazer uma apresentação onde eu vou abordar os meios de acesso para a rede. Então, eu não vou abordar somente switching, somente a rede cabeada, não vou abordar somente Wi-Fi, mas eu vou abordar todos os meios de acesso à rede e também como que eu tenho esse acesso à rede de maneira segura e de maneira simples. Então, aqui no primeiro slide, vou esperar aqui para mudar, eu já vou começar falando por que a Cisco começou a desenvolver esses meios de acesso diferentes. Então, hoje a gente não chama mais somente de acesso à rede, conectividade básica. Então, antes era muito simples para eu conseguir dimensionar um switch. Imagine que eu vou dimensionar uma rede, eu pensava quantos dispositivos eu ia ter naquela rede conectada no switch, pronto, já estava com esse número definido. Com a entrada de novos dispositivos, e principalmente dispositivos Wi-Fi, então agora dispositivos sem fios, esse meu dimensionamento da rede mudou e muito, e mudou também a segurança da minha rede. Então, antes eu só tinha que me preocupar o acesso ali ao cabo, agora eu tenho que me preocupar quem está conectando na minha rede, com qual dispositivo, se aquele dispositivo é seguro ou não. Então, só que alguns dados mostrando essa demanda de novos dispositivos. A gente vai ver lá mais de 15 bilhões de dispositivos até 2015, e esses dispositivos, pessoal, vão estar conectando, vão se conectar à sua rede. Então, você tem que estar consciente que esses dispositivos vão se conectar à sua rede, então você tem que estar preparados para isso. Aqui um outro dado, que normalmente cada pessoa tem de 3 a 4 dispositivos conectados à rede. E nisso vocês podem fazer essa pergunta para vocês mesmos. Então, quantos dispositivos hoje vocês têm conectados na rede? Então a gente começa a pensar um smartphone, um tablet, um notebook, um videogame, a própria televisão já conectada na rede. E imagine isso agora no seu ambiente empresarial, a sua rede tem que estar preparada para absorver esses novos dispositivos. Então, praticamente esse é o tema, de você conseguir absorver tudo isso de maneira simples e segura. Uma outra tendência aqui das empresas é de permitirem que o usuário traga o seu próprio dispositivo para a empresa. Eu acho que isso vocês já devem ter vivenciado. O próprio funcionário poder trazer um computador que ele prefere, ele poder utilizar o smartphone pessoal para acessar os e-mails da empresa. Só que isso, gente, tem que ser de maneira segura. Imagine que o usuário trouxe o computador dele de casa, ele se sente mais à vontade, por exemplo, trabalhando com Mac. Ele trouxe para a empresa e na hora que ele conectou na rede da empresa, aquele equipamento tinha um vírus, aquele dispositivo tinha um vírus. Ele já espalhou aquele vírus ali para a empresa toda, não importa agora o firewall. Então, a nossa segurança de rede parou de ser somente na borda. Então, não é somente o firewall agora que eu tenho que me preocupar para a segurança na rede, e sim em toda a rede, todo o acesso à minha rede. E para endereçar essa solução de acesso à rede, a Cisco criou o que nós chamamos de Unified Access. Acesso unificado. Você conseguir controlar essa rede, ela é separada em módulos, um módulo responsável por cada coisa, e eu consegui absorver esses equipamentos de maneira simples e segura. Estou falando bastante essas duas palavras, pessoal, porque é o nosso objetivo. Então, hoje, em TI, a gente consegue ou ter um ou ter outro. Então, ou a gente tem essa entrada de dispositivos simples. Um exemplo, eu tenho lá um access point que eu forneço a rede Wi-Fi para os meus funcionários, e a única segurança que eu tenho é uma senha naquele access point, que os meus usuários têm aquela senha. Só que quando um usuário conecta ao dispositivo dele, eu não sei se tem antivírus, se aquela versão de iOS dele é antiga, se tem alguma vulnerabilidade naquela versão de iOS ou de Android, então eu não consigo fazer essa verificação. Ou se a minha entrada é segura, imagine que o usuário quer colocar um dispositivo dele na rede.
eu vou e falo para o usuário, olha, usuário, antes de você poder conectar, esse seu equipamento ele tem que passar pela nossa equipe de TI, a gente vai verificar se ele tem o antivírus necessário, se ele tem a versão de software necessária para depois conseguir entrar na rede. Então, hoje a gente tem esses dois mundos, ou é simples ou é seguro. E o Unified Access veio para abraçar esses dois mundos, então transformar isso de maneira simples e segura. Dentro do Unified Access, eu tenho lá os 3 pilares que eu comentei. Um é uma rede, One Network, você conseguir ali gerenciar uma rede como uma entidade só, você ter uma interface de gerência para toda aquela rede, você ter um gerenciamento completo para aquela rede, tanto para a rede cabeada como para a rede sem fio, e você ter somente uma política de rede. Essa parte aqui vocês vão ver que é diferente de tudo que a gente é acostumado. Então, nós estamos acostumados a dar segurança no switch, eu vou lá com o seguro switch. Eu quero dar segurança no roteador, eu vou lá com o seguro roteador. Quero dar segurança no access point, eu vou no access point, eu vou na controladora Wi-Fi e dou essa segurança. Então, agora com One Policy, um tema que a gente vai abordar bastante aqui hoje, eu consigo, em uma única política, em um único software, eu fazer todas as políticas de rede ali centralizadas. Então, eu configuro nesse ICE e ele aplica as políticas de rede para todos os dispositivos. Então, vamos olhar aqui como era antes do Unified Access. Eu tinha uma equipe de TI, primeiramente, focada somente em redes cabeadas, até porque o Wi-Fi não era, antigamente, um acesso primário, não era um acesso popularizado. Então, eu tinha uma equipe de TI responsável lá pela minha infraestrutura, eu tinha uma equipe de TI lá responsável pela política de rede, o gerenciamento dessa rede cabeada, depois eu tinha lá os switches e os dispositivos conectados nesses switches. Então, esse era o nosso mundo antes da rede Wi-Fi. Com a entrada meio tímida ainda da rede Wi-Fi, a gente começou a ter ainda o mesmo time de TI com um olhar para o meu Wi-Fi. Então, era o mesmo time que cuidava dos switches, ele começava também a olhar um pouquinho para o Wi-Fi. Essa primeira entrada de Wi-Fi, normalmente era aquele access point da sala de reunião, pessoal. Sei que eles já devem estar bem acostumados no passado a ver isso. Então, aquele access point da sala de reunião era a mesma equipe de TI que configurava o access point e dava um acesso ali principalmente para visitantes. Então, eu não tinha uma equipe de TI focada somente em wireless, não tinha uma equipe de TI focada nas políticas de segurança para aquele wireless e a minha infraestrutura. Do Wi-Fi era somente o access point e os dispositivos que consumiam aquele Wi-Fi eram normalmente somente laptops. Com a evolução, a popularização e os benefícios que a rede Wi-Fi trouxe para a gente, começou a se tornar, em muitos casos, um meio de acesso já primário. Um exemplo é várias lojas já utilizam a rede Wi-Fi como meio de acesso primário e não mais a rede cabeada. Com isso, os dois mundos começaram a ficar iguais. Então, tanto na rede cabeada quanto na rede sem fios, eu comecei a ter uma equipe de TI dedicada para cada um deles. Mas ainda eram separados. Então, eu tinha uma equipe de TI para fazer as políticas da minha rede cabeada, uma equipe para fazer as políticas da rede sem fio. Um gerenciamento para a rede cabeada, um gerenciamento para a rede sem fios. Na infraestrutura, eu tinha os switches, eu tinha as controladoras Wi-Fi e os access points. Tudo isso separadamente. Uma coisa que se tornou crítica agora para a gente, pessoal, principalmente na rede Wi-Fi, sempre foi uma grande preocupação, é a segurança. É em eu manter a segurança, principalmente do Wi-Fi, eu já comentado, porque o Wi-Fi eu não tenho as barreiras. Então, no cabo, eu tenho lá, consigo trancar aquele switch, uma porta que eu consigo ter aquele controle físico. No Wi-Fi não, se o cara chegou ali do outro lado da parede, ele consegue tentar, pelo menos, acessar na rede. Então, a preocupação de segurança é muito grande. E aqui agora, só falando do pilar ali de segurança, eu tinha também uma equipe separada para fazer as políticas de segurança, para fazer o gerenciamento de segurança, de identidade, quais os usuários podem fazer isso ou não, e depois aplicar essas políticas nos equipamentos.
A nossa mensagem do Unified Access, pessoal, é unificar tudo isso em um pacotão só. Em um pacotão com 3 pilares, seria uma rede, uma política e uma gerência, que são os 3 pilares ali do meu Unified Access. Essa imagem eu gosto bastante, porque agora sim vocês vão entender um pouquinho da mensagem do nosso Unified Access. Imaginem essa rede como sendo, eu costumo chamar ela de uma rede perfeita. Lembrando aqui, pessoal, só uma pequena interrupção. Caso tenham alguma pergunta, a nossa comunicação aqui é full duplex. Então podem mandar uma pergunta aí no chat, podem mandar no Q&A, que eu paro durante a apresentação, então se for uma pergunta que eu não consigo responder na hora, no final da apresentação a gente responde. Ok? Continuando aqui, eu falo que essa rede é a minha rede perfeita. Então eu tenho todos os elementos que eu preciso ter de uma rede para dar uma experiência boa para o meu usuário. Então eu precisaria ter uma solução para gerenciamento da minha rede cabeada, uma solução para gerenciamento da minha rede sem fios, uma solução de identidade, os meus usuários que estão conectando na rede e o que aqueles usuários podem fazer. Um NAC Profile. O que é isso? É eu conseguir agora analisar os dispositivos automaticamente. Então aquela parte que eu falei de seguro, de você ter o acesso seguro à rede, a própria rede consegue analisar os dispositivos de vocês, pessoal. Imagine que eu, Andrei, estou conectando agora com um iPad na minha rede. A própria rede vai analisar aquele iPad, vai me falar se eu preciso de antivírus ou não. Se eu precisar, ela vai me dar um link para baixar aquele antivírus. Então, sem toque nenhum da equipe de TI. A própria rede já consegue fazer essa análise e dar a solução. Outro ponto bem interessante é sempre eu ter um acesso a visitantes. Então, o que muitas vezes a gente é acostumado, não estou criticando, pessoal, eu sei que existem todos os tipos aí de rede, o que a gente é acostumado é ter lá, às vezes, uma conexão separada, um link ADSL separado somente para visitantes. Mas imagine que o visitante, por exemplo, ele quer andar dentro da sua empresa, então você teria que espalhar essa rede de visitantes pela sua empresa também. Então, o que a gente fornece aqui na solução de visitantes é você ter na mesma infraestrutura que você tem hoje, da sua rede Wi-Fi, você conseguir separar totalmente esse tráfego de visitantes na mesma infraestrutura. Então, mesmo que ele conecte no mesmo access point que os seus funcionários estão conectando, o acesso dele será totalmente separado e totalmente seguro para a sua empresa. E por último, ali um caso mais para quem tem um grande número de equipamentos, é o controlar o acesso às configurações dos equipamentos. Então imagine que eu tenho umas 100 switches e eu tenho um funcionário que ele tem a senha root, a senha administrador de todos esses switches. Aquele funcionário saiu de hoje para amanhã da empresa, eu tenho que ir lá e mudar a senha desses 100 switches. Com o ACS, eu consigo ir lá e configurar um perfil para aqueles equipamentos, ou seja, um switch, conseguir autenticar o usuário que vai configurar aquele equipamento. Então imagine que é como se fosse um AD, ali, um switch autenticando em um AD, que no caso nosso é um TACAX, para daí ele dar o perfil do usuário, do que aquele usuário pode configurar nele. Então aí é mais para quando eu tenho uma quantidade maior de dispositivos, para ter esse controle de acesso às configurações dos dispositivos. Até aqui, pessoal, tudo falando em software. Então vocês veem que esses elementos que eu comentei, eles são bem importantes para a gente ter na rede. Então eu acho que é válido a gente ter todos. Voltando agora um pouquinho ali para a infraestrutura, eu tinha os switches, que é onde eu conectava os cabos, né? Então os cabos de rede, os access points, tinha as controles Wi-Fi, e ainda tenho, que são as responsáveis por gerenciar os meus access points. Então toda a inteligência do meu wireless está na controller. Então todas as funções do access point ele pergunta antes para a controller o que ele deve fazer e a controller faz ali comanda esse access point. Mas aqui eu só queria dar uma ênfase que eram em elementos separados. Então tinha o switch e tinha controller. Continua ainda tendo switch e tendo controller, mas tem uma novidade aí que eu vou falar para vocês. E aqui, deixa eu até tirar minhas caixinhas aqui da frente do Q&A. Eu costumo chamar, eu falei que isso aqui era uma rede perfeita
Isso daqui é a minha filial perfeita. Imagine que vocês tenham uma filial hoje. Vamos aqui listar o que eu preciso normalmente em uma filial. Então, acho que a primeira coisa é conectividade. Então, eu vou precisar de um roteador. Então, para ter acesso à internet, preciso já desse roteador. Outras funções que seriam interessantes eu ter na minha filial perfeita seria aqui começando já do primeiro do OS. Aceleração e otimização de banda. Imaginem que vocês têm uma filial. Muitas vezes essa filial ela está em uma localidade onde o link de internet ou o link de MPLS não consegue alcançar uma taxa de transferência, uma velocidade muito satisfatória, mas os seus usuários precisam acessar, por exemplo, um RP e a experiência deles não está sendo legal devido a essa baixa taxa de transferência. Então o OS ele consegue tanto acelerar aquela banda como otimizar a utilização daquela banda. Essa otimização seria se eu estou consumindo 1 mega, ele consegue baixar aquele meu consumo. Lembrando que o OS ele depende do seu perfil de tráfego, depende dos protocolos que você está utilizando. Não é que eu vou colocar o OS e ele já vai baixar todos os meus consumos de banda. Então depende do protocolo que você está utilizando, ele consegue sim tanto otimizar como acelerar essa sua navegação. Outra parte importante que eu considero aqui obrigatória é a segurança. Então, ter na minha filial também um firewall e a conexão falando com a minha matriz através de VPN. Comentei da conexão, que muitas vezes é precária ou insatisfatória. Na maioria das vezes eu preciso de backup ou balanceamento de carga. Então, aqui outra caixinha para eu fazer esse backup, a minha escolha de caminho, para onde eu vou enviar cada tráfego, ou então se o meu tráfego principal cair, para onde eu mando o tráfego na hora que ele caiu. Outra funcionalidade, e essa pessoal é uma das que eu mais gosto, é ter a visibilidade das aplicações. O que seria essa visibilidade? Você pode falar, André, eu vou lá, coloco um proxy e eu consigo ver as URLs. Isso é um tipo de visibilidade. Ou então vocês vão lá e falam que colocam um software onde ele mostra as portas que você está utilizando. Se vocês chegarem para mim hoje e eu perguntar para qualquer um de vocês, falar o que está passando na sua rede, e vocês me responderem, André, o meu maior tráfego é HTTP, é porta 80, para mim hoje, porta 80 não significa mais nada. Porque até tem uma frase que eu gosto muito, que é o HTTP é o novo TCP. Então, hoje, tudo é em cima de HTTP. Então, se vocês estão lá com o aplicativo no celular, abrir o aplicativo, na hora que ele vai comunicar com o servidor, ele já utiliza a porta HTTP. Abrir o Skype, eu tenho no meu firewall várias portas bloqueadas, o Skype ele pode tentar sair pela porta HTTP. Abrir um BitTorrent, quero lá fazer um download de um monte de vídeos da empresa, estou ferrando com a banda toda, na hora que o meu administrador de rede vai olhar, o tráfego está na porta 80, está no HTTP. Então, esse HTTP, só falar HTTP para mim já não significa mais nada. Com esse Application Visibility Control, que eu vou falar um pouco mais dele depois, eu consigo olhar quais as aplicações estão dentro desse HTTP. Então eu sei exatamente qual aplicação está consumindo dentro da minha porta 80. Então se vocês me mostrarem lá a porta 80, eu consigo ali através desse AVC, Application Visibility and Control, mostrar dentro da porta 80, falar, olha, 50% desse consumo está sendo YouTube, 30% está sendo Facebook e os outros 20% são BitTorrent. Então você falar quais aplicações estão consumindo ali dentro daquele consumo no HTTP. Então, e depois aqui, continuando pessoal, na minha filial, eu tenho também os switches e os APs para dar conectividade ali para os meus usuários naquela filial. Até aqui, pessoal, falei bastante coisa, vários elementos que eu gostaria de ter na rede, para uma rede perfeita, para uma filial perfeita. Só que agora vocês imaginem, vocês como administradores de rede, gerentes de TI, etc., configurar cada um desses, aplicar a política, primeiro conhecer o software, né? De cada um. Aplicar a política, tem infraestrutura para cada um deles. Eu tenho que instalar cada um desses softwares. Todos são hoje virtualizados, mas eu tenho que instalar todos, colocar um IP. Então, assim, eu acabei tirando aquela palavra simples que eu havia comentado no começo, né? Então, assim, eu dou uma solução perfeita, mas eu tenho que colocar um monte de encaixes, um monte de módulos para ter aquela solução perfeita. Então, isso é como era antes.
Agora, a nossa abordagem de Unified Access é de verdade unificada, pessoal. Então, todas aquelas ferramentas que eu mostrei ali embaixo, todas aquelas funções que eu comentei, agora elas simplificadas em somente 2 pilares. O One Management, que é o Prime, é a minha gerência de rede para a rede cabeada e para a rede sem fios. Então, o meu switch eu vou configurar pelo Prime, vou gerenciar pelo Prime. O meu Access Point eu consigo configurar pelo Prime, gerenciar pelo Prime. A minha controller Wi-Fi, o meu roteador. Então, uma gerência unificada, tanto para a rede sem fios como para a rede cabeada. E o WISE, ele faz aqueles papéis de identidade, de NAC, lembra que eu falei que ele analisa o dispositivo do usuário para saber se aquele dispositivo está com antivírus ou não, se ele está de acordo com a política. Então, o WISE é responsável por todas as políticas de rede. Então, daquelas 6 ferramentas que eu mostrei ali embaixo, agora eu já consigo resumir isso para 2, e com todas as funcionalidades. Agora, olhando aqui na minha infraestrutura, que eu havia comentado, eu tinha um switch, tinha controle Wi-Fi e tinha os access points. A novidade que eu prometi para vocês, pessoal, é que agora a gente tem um switch que já possui controladora Wi-Fi embarcada. Então, eu comprei um switch 24 ou 48 portas giga. Naquele switch, eu já posso conectar o meu access point e o access point já tem, e o meu switch já tem a controller para aquele access point. Então, a inteligência para o meu access point está agora também embarcada no meu switch. Vou falar um pouquinho depois desses 2 modelos de switch que suportam. Já estão disponíveis no Brasil e já homologados. E lembram do meu, até voltar um slide, lembram da minha filial perfeita? Eu tinha também vários componentes, que eu também consigo resumir todos esses componentes em somente uma caixa. Para quem não conhece, o nosso ISR, Integrated Service Router, é a nossa central de soluções para a filial. Então, eu consigo ter todas as funções que eu preciso numa filial somente em uma caixa. Outras funções que não estão citadas ali na imagem, mas, por exemplo, telefonia e computação. Imagine o seu TVXP dentro daquela caixa. Imagine o seu servidor, o seu AD, o seu Linux virtualizado dentro do roteador. É você colocar uma lâmina, uma blade, bem parecida ali com uma blade de servidores, você colocar ela no roteador e o seu roteador passa a ser o seu servidor, inclusive com virtualização. Lembrando, pessoal, se tiverem alguma pergunta, sintam-se à vontade para enviar tanto no chat como no Q&A. Agora, para vocês entenderem o papel do ICE e entenderem por que eu gosto tanto desse ICE, ou ICE, eu chamo às vezes de ICE, mas é livre para vocês, pessoal, o freguês escolhe, né? Então pode chamar de qualquer um. Ou ISE, tanto faz também. O WISE é o nosso Identity Service Engine. Então, ele é responsável por todas as políticas de rede. E quando eu falo todas as políticas, vocês vão ver que serão todas as políticas mesmo. Então, ele controla a entrada de todo mundo na rede. Eu vou conectar através de um access point, ele que vai controlar. Eu vou conectar através de um switch, ele que vai controlar. Então, eu estou aqui para vocês conseguirem visualizar o comportamento desse meu ICE na rede. Então, imagine que aqui o Andrei está conectando na rede através da rede cabeada. Ele conectou na porta do switch, aquela porta do switch não tem configuração nenhuma. Então, imagine que aquele switch meu ele pode somente ter uma configuração apontando para o ICE e as portas dele estão dinâmicas. Eu conectei na porta do switch, o que ele faz? Ele manda a minha autenticação para o ICE e o ICE responde a configuração para o perfil do Andrei para aquela porta. Então, imagine que eu enviei essa requisição, o ICE vai e analisa. Olha, é o Andrei que está conectando na rede, o Andrei está utilizando o computador da empresa, esse computador da empresa dele é um Mac, está com antivírus, ele está conectando através de uma rede cabeada e ele está dentro do escritório. Com base nessas perguntas, ele consegue enviar uma política personalizada. Então, imagine que ele aplica a configuração naquela porta. Ele consegue, de verdade, mandar a configuração, as linhas de comando para aquela porta, e aquela porta passa a ter daí um perfil específico para o Andrei. Então, ela consegue cair na VLAN específica lá, que deve cair no grupo do Andrei. Ele consegue ter um QoS específico para o computador. Imagine que depois o mesmo usuário, Andrei,
ele foi conectar agora na rede da Cisco com um tablet ou com um smartphone. Continua sendo o mesmo usuário, só que na hora que eu requisitei a minha autenticação para o WISE, ele perguntou agora, ele fez aquelas perguntas, quem está conectando continua sendo o Andrei, só que agora o Andrei mudou de dispositivo. Agora o Andrei está utilizando um iPad. Na hora que ele analisou o perfil, ele falou assim, olha, se o Andrei está usando um iPad, ele não vai ter acesso aos arquivos confidenciais da empresa. Ele tem acesso à rede, só que agora a política que ele deve ter é outra. Então ele manda uma configuração específica para aquele meu tipo de dispositivo. Então vocês vão entender aqui no próximo slide que ele consegue exemplificar um pouco mais, mas aqui a mensagem que eu queria passar desse slide é isso daqui, pessoal. O mesmo WISE, a mesma política de rede, vai funcionar independente do meio que eu estou conectando na rede. Então aqui, ó, o mesmo usuário, o Andrei conectando no switch, ele vai autentica e consegue me dar uma política para o Andrei conectando no switch. O mesmo usuário conectando no Wi-Fi, ele vai autentica no WISE e consegue me dar uma política para o Andrei conectando no Wi-Fi e o Andrei conectando com o dispositivo pessoal. E aqui, igual, pessoal, para a rede remota. Então, quando a gente fala que é uma política, ele não vai ser somente uma política para cada filial. Então, nessa filial eu tenho uma política, nessa filial eu tenho outra. É uma política para a sua organização toda. Então, imagine que você tem uma matriz, eu tenho lá 20 filiais espalhadas, o mesmo WISE consegue dar as políticas para todas as filiais. Parece que tem uma pergunta aqui, pessoal. Vírus Zero Day. Seria como essa nova estrutura estarmos protegidos? Teve uma pergunta aqui de segurança, pessoal, do João Filho, perguntando sobre os vírus Zero Day. Só não tem esse slide aqui. Na parte de segurança, João, a gente tem uma solução onde os firewalls, os equipamentos de segurança, eles conseguem baixar diariamente ou então de hora em hora, baixar assinaturas de segurança da Cisco. Então imagine que foi detectada por um usuário da Cisco. Imagine que você tem um roteador, o seu roteador conseguiu detectar uma falha de segurança, ou então algum pesquisador detectou uma falha de segurança, reportou isso para a Cisco ela tem uma central de segurança e ela consegue espalhar isso para os equipamentos. Então, depois, até se quiser, eu te passo o link aqui no final da apresentação. Essa central de segurança ela consegue espalhar para todos os equipamentos que estão fazendo ali o pooling, né, requisitando para ela novas assinaturas. Então, a gente consegue, sim, aí trabalhar agora já com esses novos Zero Day. Continuando aqui do WISE, pessoal, lembrando que o WISE também consegue fazer as atualizações de segurança e as atualizações de dispositivos. Então, o WISE ele reconhece dispositivos móveis. Se eu conectei com o iPad, ele reconhece com o iPad. Se eu conectei lá com um Galaxy Tab, ele reconhece que é um Galaxy Tab e reconhece a versão de Android, ele reconhece a versão de iOS do iPad. Esse reconhecimento, ele também faz uma atualização. Imagina que saiu o iPhone 25, ele vai saber que é o iPhone 25 porque ele atualizou ali essa base de dados de dispositivos. Então, é praticamente o mesmo conceito de você buscar na nuvem da Cisco essas atualizações. Bom, pessoal, agora aqui, essa última mensagem, eu queria passar, primeiro que o WISE, ele é responsável por aplicar as configurações, então ele aplicou a configuração aqui no switch, ele aplicou a configuração no meu controle Wi-Fi e ele consegue aplicar a configuração no meu roteador. Eu queria passar essa informação de que a minha política central não importa o meio de acesso, se ele é cabeado, se ele é sem fios ou se ele é remoto. Agora aqui eu quero que vocês entendam a função do WISE. Então, a verdadeira mágica do WISE. Que eu já havia comentado no slide anterior, que é ele conseguir dar políticas personalizadas com base em algumas perguntas. Então, o que a gente era acostumado, ou é acostumado aí, na grande parte dos casos, é fazer autenticação por usuário e senha. Então, eu cheguei lá, autenticação usuário e senha, não importa o dispositivo, algumas vezes o meu dispositivo está cadastrado lá no AD, ou aquele dispositivo está com o MAC cadastrado no meu switch ou no meu access point. Então, esse é o controle que a gente tinha hoje, só por usuário e senha. Se eu queria
adicionar um dispositivo, uma câmera, por exemplo, eu tinha que ir lá e configurar a porta do switch daquela câmera, colocar na vela correta, permitir o acesso nas ATL. Então eu teria que fazer uma configuração manual. Como é com o WISE? Então, o WISE agora, imagine que os seus equipamentos de rede, o seu switch, o seu roteador, o seu firewall, a sua controle Wi-Fi, ela vai e faz a pergunta para o WISE. WISE, conectaram em mim, o que eu devo fazer? Então, ele manda para o WISE e o WISE faz essas perguntas. Então, ele continua com quem, muito importante que o usuário tenha, só que agora ele tem outras perguntas que ele faz para definir o perfil do usuário. Então, ele pergunta quem está conectando, o que ele está conectando na sua rede, de onde ele está conectando, se ele está ali no prédio, se ele está em um prédio remoto, quando ele está conectando e como ele está conectando. Então, se é dispositivo móvel, se é dispositivo cabeado. Com base nessas perguntas, pessoal, agora eu consigo dar uma política personalizada. Vamos lá, a gente pode colocar uma série de variações. Quem está conectando é o Andrei. O Andrei está conectando de onde? Ele está conectando do prédio? Se ele está conectando do prédio, eu permito acesso aos servidores com arquivos confidenciais. Se ele está conectando de casa, eu só permito acesso ali à minha intranet, às páginas internas. Mas não permito acesso aos servidores confidenciais. Um outro exemplo. Imagine o pessoal do financeiro. Ele está trabalhando remoto, eu permito lá o acesso dele das 8 da manhã até as 6 da tarde. Então, eu não permito aí o acesso aos arquivos financeiros se ele estiver acessando 3 horas da manhã. A não ser que ele tenha pedido para o gerente e o gerente consegue ir lá e liberar essa política. Então, com base em todas essas perguntas, pessoal, eu consigo dar políticas personalizadas com cada uma dessas variáveis. Então, com cada uma das perguntas, eu consigo alterar essa minha política. Tranquilo? Espero que estejam entendendo. Se não entenderam alguma parte, podem me perguntar aí durante toda a apresentação. É uma coisa bem legal isso aí, pessoal. E lembrando que essa política, ele consegue mandar a configuração para o dispositivo. Então ele manda lá na porta do switch que ele não vai ter conexão naquele horário, então que ele vai cair na VLAN específica ou que ele vai cair com um QoS específico. Só voltando aqui, falando sobre a parte de câmera, eu comentei com vocês que o WISE ele consegue detectar dispositivos. Então imagine que agora a minha nova instalação de câmeras, eu conectei a câmera na rede, o switch vai e consegue falar para o WISE que é uma câmera, o WISE olha nas políticas dele que vocês criaram, e fala, olha, as câmeras elas devem cair nessa VLAN, devem ter essa TL e esse QoS. Então vocês não precisam mais aplicar configuração nenhuma na rede, o próprio WISE consegue fazer essa configuração. Tranquilo, pessoal? Vamos dar aqui agora alguns exemplos dessas variáveis do WISE. Se não tinha ficado claro até agora, espero que nessa parte fique. Então vamos lá. Um primeiro exemplo. Imagine que aqui, em todas as situações, eu estou utilizando o mesmo usuário. O usuário Andrei Casemiro está conectando aqui com todos os dispositivos, em todos os perfis. Então, o usuário Andrei Casemiro conectou através aqui da rede VPN remota. Então, ele acessou. Na hora que ele chegou, fez a autenticação no WISE, o WISE deu a política para ele e fez aqui as configurações de VLAN, de ACL, Security Group Tagging, que eu vou explicar um pouquinho mais depois, e MAC-Tag Encryption. Esse MAC-Tag, pessoal, eu vou aproveitar para explicar agora, é uma funcionalidade bem legal, onde eu consigo fazer a criptografia já da porta do meu computador até a porta do switch. Então, o que a gente era acostumado em criptografia? Eu tenho uma VPN, então era criptografia normalmente de um ponto de rede remota a outro. Agora eu consigo ter criptografia em camada 2. Então imagine que saiu da porta do meu computador até a porta do switch, eu já tenho essa criptografia. Então isso aqui é muito interessante para bancos ou para qualquer pessoa que precise de um acesso seguro diretamente ali localmente, né? Então não preciso fechar uma VPN. Da ponta de um cabo até outro, muitas vezes você tem um escritório compartilhado, alguma coisa assim, já é uma função bem interessante. Então, aqui só voltando no conceito, eu tenho o meu usuário remoto conectando nas minhas políticas de rede do WISE,
Eu falei que o meu usuário remoto, ele só tem acesso à intranet e à internet, mas não tem acesso ao data center e não tem acesso às zonas seguras. Agora, o mesmo usuário, ele conectando através da rede Wi-Fi. A minha política de rede Wi-Fi fala que ele só deve ter o acesso à internet. Ele não deve ter acesso à intranet, nem ao data center, nem à zona segura. O mesmo usuário conectando agora da minha rede cabeada. Então, a minha rede cabeada eu falo que ele deve ter acesso à intranet e à zona segura. Então, a gente vê, pessoal, que com base somente em uma das variações ali, que é o tipo de dispositivo, o tipo de acesso, eu consigo ir mudando as minhas políticas. Então, lembrando que aqui o mesmo usuário, eu posso ir mudando essas políticas. Agora aqui, com base no dispositivo móvel, eu conectei no iPad, e esse iPad aqui a gente vê que ele só tem acesso ao data center. Pode ser que um software de vendas que esteja no data center, e eu não quero permitir o acesso nem à intranet, nem à internet, nem à zona segura através daquele iPad. E um outro exemplo, desktop virtual. Então, você virtualizar o seu computador, você só precisa de acesso ao data center, porque é lá que está o seu computador. Então, é lá que está a sua VM. Falando aqui agora um pouquinho de Security Group Access, pessoal, eu falei que ia comentar um pouco mais. Nós somos acostumados hoje com ACLs falando em IP de origem, IP de destino, protocolos de origem, protocolo de destino, porta, etc. Esse Security Group Access, ele também é um novo conceito. É onde não importa mais para mim em qual VLAN está vindo o tráfego, não importa de qual IP está vindo o tráfego, e mesmo assim eu consigo fazer uma ACL. Então, é um conceito bem legal. É o conceito agora, pessoal, de carimbos. Imagine que eu entrei na rede, na hora que eu entrei na rede eu ganhei um carimbo. Eu ganhei um carimbo de engenharia. Eu carrego aquele carimbo na rede toda, e os meus equipamentos de rede conseguem fazer a política com base naquele carimbo. Então, não importa se o Andrei conectou na VLAN 30, na VLAN 40, 50, se ele pegou qualquer o IP X, não importa o IP, ele consegue dar política personalizada, ele consegue fazer a CL personalizada para aquele carimbo. Então, independente da origem ou do destino que o Andrei está correndo. Um exemplo aqui bem legal nessa animação, imagine que eu estou em um hospital, o médico conectou na rede, autenticou no WISE. Na hora que ele autenticou, ele ganhou o carimbo de médico. Então, ele carrega aquele carimbo de médico por toda a rede. Na hora que ele chegou nesse primeiro switch, esse switch analisou e falou, olha, o carimbo de médico é permitido. Então, independente do IP que ele está vindo, ele só analisa o carimbo. O carimbo de médico é permitido, pode passar à frente aqui para a rede. Chegou no segundo switch e ele fala, olha, essa minha porta, ela vai para o data center, onde eu tenho os arquivos confidenciais dos pacientes. Então, o carimbo de médico pode passar? Aí ele analisa na CL, o carimbo de médico está permitido, ele deixa o médico acessar. Agora, aqui na mesma rede, imagine que tanto o médico como o cara aqui do financeiro, eles estão no mesmo switch, um conectado na porta 1, o outro conectado na porta 2, e eles pegaram o mesmo range de IP e na mesma VLAN. Só que os carimbos são diferentes. Então, aqui o cara do financeiro, ele ganhou um carimbo de financeiro. Na hora que ele foi trafegando na rede, o primeiro switch permitiu a passagem dele. Então, ele falou assim, olha, financeiro pode passar por mim. O segundo switch permitiu a passagem dele também. Chegou aqui nesse terceiro switch, ele olha a porta dele que está indo para o data center para os arquivos confidenciais, e lá tem uma política, que somente o carimbo de médico é que deve passar. Então ele olha e fala assim, opa, quem está com carimbo de financeiro não deve acessar os meus arquivos confidenciais. Então quem tiver com carimbo de financeiro, eu dropo. E ele consegue dropar esses arquivos, esse tráfego, esses frames, somente com base no carimbo, independente do IP que está vindo. Então aqui, como é financeiro, não é permitido, ele dropa esse acesso. E agora imaginem aqui na rede de convidado, chegou o meu convidado da empresa, ele pode acessar de novo do mesmo switch, aqui está conectado na porta 1, 2 e 3, pegaram o mesmo IP, só que as minhas políticas aqui são feitas com base no carimbo, ele ganha um carimbo de convidado, ele vai trafegando com esse carimbo de convidado na minha rede. Chegou aqui, esse carimbo de convidado também não teria acesso, ele dropa esse frame de convidado. Chegou aqui e ele fala, olha, o carimbo de convidado pode ter acesso à internet, mas não deve ter acesso
os arquivos restritos para funcionários, então ele droparia quando chegasse para os arquivos restritos e permite somente o acesso à internet. Lembrando que aqui, pessoal, eu não falei nenhuma hora do IP dele nas minhas regras. Então, minhas regras seriam 3 linhas. Se pode, o médico ou não, o financeiro para onde ele pode e o convidado para onde ele pode. Então, agora simplificando muito essa nossa gerência de rede. Tem só mais uma pergunta aqui. Teve uma pergunta aqui até muito boa, de novo, do João Filho. Falando em controle, um usuário mais intencionado na rede, utilizando a rede Store para burlar algum filtro ou política, tem como ser identificado? Vamos lá. Primeiro a gente conseguiria fazer esse bloqueio já no Firewall, né, João? Então, assim, se ele for tentar acessar o nosso equipamento através da rede Tor, já não conseguiria, porque teria que conectar através da VPN. Então, na hora que ele conectou com a VPN Cisco, por exemplo, se ele conectou num roteador Cisco através da VPN, ali ele já vai formar um túnel que o que está trafegando ali dentro não conseguiria enxergar. Então, não sei se eu entendi direito aí a pergunta, mas se ele está tentando acessar dentro da empresa, você já consegue bloquear ele para acessar essa rede Tor. Então, essa rede Tor provavelmente ela vai utilizar alguma criptografia para acesso, você já consegue falar, olha, se ele tentar acessar algum site externo, então fechar com uma VPN, eu já consigo bloquear ele direto no meu firewall. Não sei se era exatamente isso que eu estava perguntando, mas se quiser depois refazer a pergunta, a gente conversar um pouquinho no final, sinta-se à vontade. Bom, focando de novo onde eu falei de maneira simples. Então, lembra que eu falei do acesso simples e seguro? Aqui eu quero mostrar para vocês de novo o que é um acesso simples. Eu tenho o meu dispositivo móvel conectando na minha rede corporativa de maneira simples. Então, imagine que eu, Andrei, eu tinha lá um dispositivo móvel, eu quero conectar esse dispositivo móvel dentro da empresa. Se eu fosse da maneira simples, que eu havia comentado, eu tenho o acesso à rede Wi-Fi, eu tenho a senha, conectei, não teve lá análise nenhuma do meu dispositivo, então se eu conectei, eu posso ter transmitido um vírus para a rede. Da maneira segura, seria que alguém da equipe de TI analisar o meu dispositivo. O que eu consigo aqui com o Wise? Eu cadastrar o meu dispositivo, eu entro ali numa telinha do Wise, para cada usuário tem a sua própria tela, onde ele consegue cadastrar os seus dispositivos. Então, eu entrei ali, cadastrei o meu dispositivo, na hora que eu dei no OK, ele consegue analisar aquele meu dispositivo para aquelas políticas de rede. Então, ele consegue ver se o meu dispositivo tem criptografia habilitada, se ele tem antivírus habilitado, se ele está com a última versão, e só depois que ele fez essa análise, ele permite o acesso à rede. Então, ele analisa o meu dispositivo e depois ele permite esse acesso à rede. Então, eu consigo agora de maneira simples, porque o próprio usuário está cadastrando o dispositivo. Então, imagine que aqui eu consigo fazer um cadastro, a recepcionista consegue fazer o cadastro dela, o pessoal do financeiro consegue fazer o cadastro deles, cadastrar os dispositivos que vão entrar na rede e a rede analisa aquele dispositivo. Então, eu sei que às vezes dou umas repetidas, pessoal, nas coisas, mas espero que esteja fixando bem aí para vocês. Falando agora um pouquinho aqui do AVC, Application Visibility and Control. Já havia comentado dele, então não vou ficar aqui repetindo muito também. Mas o que é o AVC? Eu consegui nos meus dispositivos de rede, nos meus roteadores, em alguns switches, na minha controle, Wi-Fi, eu consegui que eles comparem o meu tráfego com aplicações e me reportem quais são essas aplicações. Eu comentei com vocês que vocês podem analisar o tráfego e falar que é a porta 80. O meu roteador, ele consegue analisar o tráfego, falar que é a porta 80, falar qual é o IP de origem, IP de destino, qual a porta de origem, porta de destino, e falar quais as aplicações estão correndo dentro daquela porta. Então ele consegue analisar essas conexões e dentro daquelas conexões falar as aplicações que estão correndo dentro daquelas conexões. Então o AVC, pessoal, ele tem até uma parte aqui que é o AV, então eu consegui fazer a visibilidade das aplicações, então aqui o meu roteador consegue fazer análise daquele pacote, ele consegue exportar essa análise para uma ferramenta de relatórios, essa ferramenta pode ser o nosso Prime Infrastructure, que eu comentei que é a nossa gerência única,
E depois, pessoal, eu consigo controlar aquelas aplicações. Imagine que você tinha lá um BitTorrent e aquele BitTorrent estava consumindo na porta 80. O que vocês fariam para bloquear aquele BitTorrent? Provavelmente falariam que iriam lá e bloqueariam os IPs de destino, ou então ia lá e bloqueavam no computador do usuário, alguma coisa assim. Mas aqui, só não iriam bloquear a porta 80, né? Porque bloquear a porta 80 todo mundo perderia o acesso. Então, o que eu consigo fazer com o AVC? Eu consigo bloquear as aplicações dentro da porta 80. Então, eu não preciso saber qual o IP de destino daquele de BitTorrent. Eu vou e bloqueio a aplicação BitTorrent dentro da minha porta 80. Então, é uma solução bem legal de eu conseguir ter a visibilidade das aplicações e conseguir bloquear essas aplicações. Aqui só um exemplo, pessoal, desse Application Visibility Control dentro da tela do Prime. Então, só aqui para não chamar o Andrei de mentiroso, mostrar que funciona mesmo. Então, aqui as aplicações, exemplo, SharePoint, CIFS, FTP, telepresença. E o que a gente repara nesse gráfico? Que ele consegue também me dar qual a origem daquele tráfego. Se é uma origem da rede cabeada, se é uma origem da rede sem fios, até para poder ter um planejamento da minha rede. Bom, falando aqui agora um pouquinho de Prime Infrastructure, deixa eu até dar uma corridinha aqui. Tenho alguns slides ainda, tenho uma atrasadinha, falo bastante mesmo, pessoal, desculpa até pelo tempo. Bom, o Prime Infrastructure é uma gerência só de rede, então, parece, ficou meio estranho, né, uma gerência só de rede. Ele é a gerência unificada de rede, inclusive convidar vocês para o Quintas 15, dessa semana da Cisco, que vai ser só sobre Prime Infrastructure. Então vai ser comigo. Vamos abordar aí todas as funcionalidades do Prime. Começando aqui, do mesmo jeito que o Unified Access tem 3 pilares, o nosso Prime Infrastructure também tem 3 pilares. Então ele tem o Lifecycle, Assurance e Plug and Play. Falar aqui rapidinho de cada um deles e lembrar novamente que o Prime Infrastructure a gente chama de unificado e convergido porque ele controla tanto a rede cabeada como a rede sem fios. Então ele está controlando o meu roteador, o meu switch e toda a minha rede sem fios, os access points e as controladoras Wi-Fi. Então aqui falando em Lifecycle, é todo o meu ciclo de vida da entrada do equipamento na rede, desde a configuração até o monitoramento daquele equipamento. Então, o André está falando que agora não preciso mais daquela telinha preta piscando lá em verde para configurar todas as funcionalidades do meu roteador. Isso foi uma pergunta, pessoal, embora a entonação não tenha sido muito boa, foi uma pergunta. Então, sendo uma pergunta, a resposta é que você não precisa mais configurar todas as funcionalidades naquela telinha preta piscando. Então, você pode agora configurar uma boa parte dessas funcionalidades diretamente no Prime Infrastructure. Eu tenho aqui um Prime no laboratório que eu configurei um ISR completo somente através do Prime. Então, configurei os módulos, configurei tudo através do Prime, VLAN, ACL, tudo através da tela web dele. Então, desde essa primeira configuração até lá o monitoramento, você terminou de configurar o dispositivo, depois o monitoramento dele já é feito ali automático. Para tudo isso, eu preciso somente da licença Lifecycle. A licença Assurance, esses pilares são licenças, pessoal. Para a licença Assurance, é para aquela mágica do AVC que eu havia comentado. Então, o Application Visibility and Control, para você conseguir, através do Prime, receber as informações das aplicações que estão correndo na sua rede, eu preciso do Assurance. Então, a Assurance é a interpretação daqueles dados que ele está recebendo dos roteadores, dos switches, das controllers, para poder mostrar para vocês as aplicações dessa maneira bonita. Então, eu vejo os gráficos desses ali montados das aplicações que eu estou consumindo na rede. Essas aplicações eu consigo ter aplicação lá por usuário, por dispositivo que está mais consumindo aplicações, qual é a aplicação mais consumida da rede. Então, uma série de relatórios que eu consigo ter dessas aplicações. O Plug and Play é um pouco além do que eu havia comentado de configuração. Imagine que vocês não precisam configurar nada do equipamento. Vocês enviam o equipamento para uma filial remota e vocês enviam, por exemplo, um pendrive para aquela filial. Naquele pendrive já tem uma pré-configuração, um bootstrap,
que essa pré-configuração já vai apontar para o Prime e aí toda a configuração é feita por Prime. Então acabou aquela história de você ter que conectar um cabo console no seu switch ou no seu roteador. Se o seu equipamento já possui uma porta USB, você pode gerar um pendrive e naquele pendrive já tem uma pré-configuração onde o seu switch, o seu roteador já vai pegar essa pré-configuração e já vai chamar o Prime e poder aplicar toda a configuração através do Prime. Então aqui seria uma licença separada para fazer essa configuração remota, essa configuração sem eu precisar acessar o equipamento. Então por isso que a gente chama de Zero Touch Deployment. Vamos lá aqui só mais algumas espiadas no Prime Infrastructure. O Prime Infrastructure ele tem uma intimidade muito grande com o WISE, pessoal. Então lembra que o WISE é a nossa política de rede, então eu consigo enxergar tudo que os usuários têm de política no WISE, afinal ele que controla tudo, e o meu Prime é a política, é a gerência dos meus dispositivos de rede. Então no WISE eu tenho a política e as informações dos usuários, e no Prime eu tenho a gerência dos dispositivos. Então eu sei cada porta que tem na minha rede, eu sei se aquela porta está conectada ou não, e consigo saber inclusive quem está conectado naquela porta. Então algumas das mágicas aqui dessa intimidade, dessa integração, eu consegui aqui com o Prime, eu consegui importar as informações do WISE. Então imagine que eu fui no Prime, coloquei lá o usuário Andrei Casemiro. No Prime, ele conseguiu importar as informações do Andrei Casemiro do WISE. Ele me mostra todas as políticas que foram aplicadas para o Andrei Casemiro e me mostra em qual porta do switch eu estou conectado, qual o meu MAC address, qual o meu IP que eu peguei na rede, aquele switch em qual localidade está. Então é uma riqueza gigante de informações, pessoal, que eu consigo nessa integração. Então aqui só uma pequena demonstração do que eu consigo. Ali, por exemplo, na parte de política, eu consegui importar aquela política do WISE. Então eu falo qual foi o profile que caiu naquele meu usuário, em qual contexto ele entrou, qual é o IP do meu endpoint, em qual prédio eu estou, quais aplicações eu estou consumindo, aqui o dedo duro, né? Ele já consegue falar quais as aplicações que o Andrei está consumindo. E na parte de conectividade, em qual controle ele conectou. Então ele conectou num access point IP tal, e esse access point está sendo gerenciado pela controller X. Então eu consigo ali, em apenas um clique, já ter a visibilidade total daquele usuário. Então o que isso ajuda, pessoal? Imaginem no troubleshooting hoje, como é feito o troubleshooting para vocês. O usuário ligou lá no helpdesk e falou que não consegue conectar na rede. Eu falo que o usuário é pré-programado para duas frases, né? Não consigo entrar na rede ou a rede está lenta. Então parece que ele tem ali, é programado para isso. Então, se o usuário ligou e falou que não consegue entrar na rede, hoje a gente tem que fazer vários testes para depois descobrir o problema. Primeiro, ver se o usuário tem, às vezes, está ativo lá no AD. Segundo, ver se ele está correto na VLAN. Se ele está autenticando por esses 2.x, por radius, eu vou lá e olho se é a minha autenticação de radius, se ele passou. Se ele passou, ele pegou o IP, esse IP está correto na VLAN. Então, ele está conseguindo pingar. Então, são vários testes que eu tenho que fazer. Se eu estou aqui com o Prime integrado com o WISE, pessoal, eu vou escrever o nome do usuário e tem um botãozinho mágico lá falando Troubleshooting. Na hora que você clica naquele botão, como o Prime tem a visibilidade dos equipamentos de rede e o WISE tem a visibilidade dos usuários, ele já vai fazendo toda essa verificação. Então ele já me fala se ele foi autenticado no AD, se ele autenticou no AD, qual grupo ele pegou, se ele passou no 2.1x, se ele passou, se ele pegou IP ou não, qual o VLAN ele caiu do meu switch. Então ele consegue passar todas essas informações. E se ele travou em alguma dessas partes, ele passa para você o erro onde ele travou. Então aí uma integração bem legal, pessoal. O Prime é um tema que eu gosto bastante. Então novamente eles convido para participar do Quintas 15 dessa semana. Falei bastante até agora de Prime, de WISE, não tinha falado até agora de switch. Vou falar rapidinho agora de portfólio, não só de switch, né, mas de portfólio em si. Não vou cobrir todos, pessoal. Lembrando que a maioria das funcionalidades que eu passei aqui já está disponível em todos os equipamentos. Eu queria focar aqui mais em dois equipamentos que eu tinha comentado anteriormente, que seriam switches com controlador Wi-Fi embarcada.
Então, 3650 e 3850 são switches da série 3K, switches Layer 3 que já possuem controladora Wi-Fi embarcada. Então, se vocês conectarem um access point na porta do 3650 ou do 3850, ele já possui uma controller Wi-Fi. Então, ele já consegue gerenciar a inteligência da sua rede Wi-Fi, já consegue fazer uma seleção de canais, detectar interferência, fazer um RRM. Então, funcionalidades avançadas de Wi-Fi eu já consigo ter embarcadas diretamente nos switches. Então, o 3650 suporta até 25 access points e o 3850 até 50 access points. Tranquilo, pessoal? Não vou focar muito aqui em portfólio, até devido ao nosso tempo. Queria aqui passar uma mensagem para vocês dessa parte de inovação da Cisco e pedir desculpa que esse meu slide está desatualizado. Então, ele está desatualizado, mas mesmo assim a gente já tem uma noção dessa inovação da Cisco. Então aqui uma série de switches novos, todos esses switches foram lançados aí pelo menos no último ano ou nos últimos 2 anos, a maioria aqui dos switches no último ano realmente. Na série de access points a gente tem aqui 2 novidades que seriam o 2700 e 3700, que é mais novidade ainda, né? O 2600 e 3600 já eram novos, e foram lançados mais novos ainda, né? Então agora caminhando aí para o nosso wireless gigabit Wi-Fi, eu tenho 802.11ac, 2600 e 3700. As controles do Wi-Fi, a gente vê aqui tudo que está em amarelinho também com novidade. E na minha série de roteadores, aqui roteadores com novidade também. Então ISR AX, onde já vem embarcado segurança e aceleração de aplicações. ISR 4451X e aqui os ASR 1013. Então aqui eu focando nessa inovação dos meus equipamentos, mas isso pode gerar às vezes até um medo, né? Eu vou falar um pouquinho depois desse medo, dessa inovação. E aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que normalmente a gente recebe bastante essa pergunta. Então, por que escolher Cisco? Eu sou um consumidor chato, sinceridade para vocês, estou ficando velho, estou começando a ficar chato. Então, se eu vou comprar uma coisa, eu vou lá, pesquiso sobre aquela coisa, eu falo assim, quem já comprou esse equipamento, então esse celular, etc. Quem já comprou, se a experiência foi boa, eu vejo lá quais são as melhores características para escolher. Então eu costumo ser esse consumidor chato e principalmente olho na reputação ali daquele equipamento. Aqui é só um exemplo, pessoal, da satisfação dos clientes Cisco. Até tem uma frase que eu já ouvi de cliente, já ouvi de parceiro Cisco, que eu nunca vi ninguém ser mandado embora por comprar Cisco, por escolher Cisco. Então, a Cisco é famosa pela qualidade dos seus equipamentos, e aqui isso reflete muito na satisfação dos seus clientes. Então, aqui a gente vê, desde 97, o nosso nível de satisfação crescendo, e aqui já 4.45, e uma escala de 1 a 5, lembrando, para não parecer que está baixo, se fosse uma 10, uma escala de 1 a 5, e aqui a nossa satisfação dos clientes só crescendo. Aqui, o que eu comentei aquela hora, que às vezes dava medo de ver aquela inovação. O meu medo é o seguinte, eu comprei o iPhone 5S, agora em setembro lançou o 6. Eu comprei o 6 e saiu o 6S. Então, eu gosto de mostrar esse slide, pessoal, para mostrar que a Cisco dá essa garantia para vocês da proteção de investimento. Então, eu comprei um switch Cisco, comprei um roteador Cisco, vocês podem ficar tranquilos que a Cisco vai garantir essa proteção de investimento. Aqui eu estou mostrando para vocês a nossa linha mais baixa da série Catalyst, que é a série 2K. Então, mesmo nessa linha mais baixa, a gente já vê essa proteção de investimento. Então, o switch ficou no mínimo ali 3 anos de vida, que ele foi vendido, mais 5 anos de atualizações e de suporte da Cisco. Isso, de 3 anos foi que eu vi ali o mínimo, mas olhem na média, eu tenho lá de 6, 5, 7 anos de tempo de vida do equipamento. Depois que acabou esse tempo de vida, depois que ele parou de ser comercializado, vocês ainda têm mais 5 anos
dê suporte e atualizações para aqueles equipamentos. Então aí podem colocar cegos uma rede para 10 anos. Então às vezes a gente vai planejar uma rede, às vezes é um projeto grande e a gente fala assim, olha, eu quero planejar minha rede para 10 anos. Então essa é a nossa garantia para vocês da proteção de investimento. Então comprando o Cisco podem ali dormir tranquilos. E aqui eu comentei lá de um consumidor chato que eu estou virando, né? Que eu já sou e estou virando cada vez mais. Aqui, o posicionamento da Cisco no Gartner. Às vezes vocês podem perguntar, mas não tem um tal competidor aí? Porque o que vocês separam? Eles estão falando bastante nessa apresentação. Toda hora que eu falo rede cabeada, eu falo sem fios junto. Então, não é à toa que eu estou falando isso. É o mercado quem está dizendo. O Gartner viu isso. E agora, no quadrante mágico do Gartner, que é ali que coloca os melhores fabricantes para um nicho específico, ou então para uma tecnologia específica, agora não tenho mais um quadrante mágico do Gartner só para a rede cabeada ou só para a rede Wi-Fi. Então agora é um quadrante mágico só. Então aqui um quadrante mágico para a rede cabeada e para a rede sem fios é o mesmo quadrante. Então por isso que às vezes você pode falar que não estão encontrando algum concorrente ali. E o que a gente vê? Que a Cisco é líder ali isolada nesse quadrante mágico. E esse quadrante mágico é o de 2003. Se vocês pegarem o quadrante mágico, se quiserem, eu tenho aqui, posso passar para vocês. No quadrante mágico de 2014, a Cisco continua líder ali no quadrante mágico de rede cabeada e rede sem fio. Então, de novo, se precisa justificar para o meu diretor, para o meu gerente, é uma tranquilidade a mais para vocês para poder fazer esse investimento em Cisco. E a melhor parte de tudo, pessoal, do que eu conversei aqui hoje com vocês. Falei de access point, falei de roteador, falei de switch e falei de software. Então, os softwares, eu consigo, né, não são fabricados no Brasil, né? O software já não é um appliance. Esses softwares, lembrando que eles podem ser, eu posso ter um appliance e eu posso ter eles virtualizados, mas todo o resto da solução eu consigo ter fabricado no Brasil. Então eu tenho os switches da série Catalyst 2960 fabricados no Brasil, 2960 e 2960S, tenho os ESRs fabricados no Brasil e tenho access points fabricados no Brasil. E uma novidade é que eu tenho o CS, os servidores fabricados no Brasil. Então eu consigo ter toda essa solução que eu comentei com vocês aqui, toda essa solução de Unified Access, de acesso unificado, fabricados no Brasil. Então eu consigo ter a solução completa fabricada no Brasil e isso me traz uma série de benefícios. Então incentivos fiscais, eu posso utilizar o Finame, porque esses equipamentos entram no PPB, processos de produção básica, se eu não me engano. Consigo financiar ali o meu switch através do cartão BNDES, então é isso mesmo, consigo financiar em 48 vezes o meu switch da série Catalyst. Prazo de entrega, então comprei equipamento fabricado no Brasil, prazo de entrega bem menor do que tivesse que fazer essa importação. Então, vários benefícios que nós temos aqui com esses equipamentos sendo fabricados no Brasil. Se tiverem alguma dúvida, fico disponível para vocês, pessoal. Lembrando que eu vou colocar aqui o meu e-mail, qualquer dúvida que tiverem, podem mandar diretamente. E não passando muito do tempo, aí só 9 minutos, a gente começou um pouquinho depois, era praticamente essa a mensagem que eu queria passar para vocês, pessoal. Não falar somente de um tipo de acesso, não falar somente ali de Wi-Fi, não falar somente do switch hoje. Eu queria passar para vocês essa visão de como a gente está enxergando com o acesso hoje, da nossa preocupação com o acesso e com a segurança desse acesso. A gente sabe que não tem mais como evitar a entrada de dispositivos. E quanto mais a gente tentar bloquear, mais o usuário vai acessar, vai descobrir um jeito de fazer esse acesso. Então a gente tem que a gente tem que ter esse controle para permitir aquele acesso e ter esse domínio da rede. Então, pessoal, a mensagem que eu queria passar é hoje. Vou ficar disponível aí no chat ainda para o Q&A. Então, se tiverem alguma pergunta, podem mandar no chat, que eu respondo tanto por áudio ou como pelo chat. Espero que tenham gostado. Vou colocar aqui o meu e-mail. Então, qualquer pergunta que tenham, podem enviar via e-mail. Maia, não sei se quer fazer algum recado.
Não, obrigada, Andrei, pelo teu tempo, obrigada por compartilhar conosco essa informação, conteúdos muito interessantes realmente, e muito bom ver que nós podemos apresentar uma solução ponta a ponta e podemos discutir essas ideias sem sequer ter passado por um produto, né? Então, muito obrigada a todos os participantes por ter participado do começo ao fim aqui nessa sessão. E em breve disponibilizaremos a gravação através do nosso portal Soluções PME. Tá bom? Vamos ficar aqui uns minutos a mais no chat, caso tenha alguma dúvida, e estamos em contato. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Maia. Obrigado, pessoal.